Olá, a ideia aqui é criar um guia bem prático, sabe? Para que qualquer pessoa em Caicó, no Rio Grande do Norte, saiba direitinho o que fazer para proteger uma criança ou um adolescente. O nosso objetivo é transformar aquela dúvida que paralisa em uma ação que ajuda, de um jeito bem claro. Pois é. Essa é uma pergunta que todo mundo deveria ter na ponta da língua, né? Muitas vezes a gente até quer ajudar, mas na hora H, trava, não sabe nem por onde começar. Então, vamos direto ao ponto para desvendar esse caminho. Ok, vamos lá. Antes de sair fazendo qualquer coisa, o mais importante é saber o que a gente está procurando. Então, o primeiro passo é aprender a reconhecer os sinais, a entender quando algo pode estar errado. E aqui tem um ponto super importante. A gente precisa entender a diferença entre risco e vulnerabilidade. De um lado, risco é o perigo direto, sabe? É a violência, o abandono, algo que já está acontecendo. Do outro lado, vulnerabilidade é o contexto, é a situação que pode acabar levando ao risco, como a pobreza extrema ou problemas na família. Entender isso muda tudo na hora de agir. Beleza. Uma vez que a gente identifica uma situação que preocupa, seja ela de risco ou de vulnerabilidade, tem uma pergunta, uma única pergunta que é fundamental e que vai definir todos os próximos passos. É ela que diz se a gente precisa correr ou não. E a pergunta é essa: a situação representa um perigo imediato? A vida ou a saúde da criança está em risco agora, nesse exato momento? Essa aqui é a grande virada de chave, o ponto de decisão mais crítico de todos. Se a resposta for sim, bom, aí não tem o que pensar, é uma emergência. Não dá para esperar, não dá para hesitar, a ação tem que ser imediata para parar o que quer que esteja acontecendo. E o que fazer nesse caso de risco iminente? É acionar os serviços de emergência na hora. O Conselho Tutelar é sempre o órgão principal a ser chamado. Se tiver um crime acontecendo, aí é caso para a Polícia Militar também. E claro, se a criança estiver machucada ou houver suspeita de violência sexual, tem que levar para o hospital sem pensar duas vezes. Mas e se a resposta for não? E se não existe um perigo de vida ali, naquele momento? Mas a situação ainda é preocupante. Aí a abordagem muda completamente, ela passa a ser mais cuidadosa, mais de observação. Nesse cenário, o caminho é outro, e tem basicamente duas etapas. Primeiro, tentar juntar mais algumas informações para entender melhor o que está acontecendo com aquela família e depois, documentar o que foi visto. Isso ajuda a garantir que o caso chegue do jeito certo nos órgãos que podem ajudar. E isso nos leva a uma notícia muito boa. Ninguém precisa resolver isso tudo sem ajuda. Em Caicó existe toda uma estrutura, uma rede de proteção com vários órgãos e cada um tem um papel bem definido. Vamos conhecer quem faz parte dessa rede. O Conselho Tutelar é a porta de entrada. É para lá que a gente leva as denúncias. Pensa nele como o maestro dessa orquestra, sabe? Ele recebe o caso e organiza toda a rede para tomar as medidas certas e proteger a criança. Depois, a gente tem o CRAS. O trabalho do CRAS é mais focado na prevenção. Ele atua junto com as famílias que estão em situação de vulnerabilidade, ajudando a fortalecer os laços para que a situação de risco nem chegue a acontecer. Agora, o CREAS, ele já entra em campo quando, infelizmente, o direito da criança já foi violado. A equipe do CREAS oferece um acompanhamento especializado para ajudar a família e a criança a superarem aquela violência que aconteceu. E para fechar essa rede, temos o Ministério Público. Ele funciona como um fiscal da lei, garantindo que os direitos das crianças estão sendo respeitados. Se for preciso, o Ministério Público pode até entrar com uma ação na Justiça para garantir essa proteção. Ok, a gente viu toda a estrutura que existe, mas fica a pergunta: quem é que liga para esses lugares? Quem faz essa engrenagem toda começar a girar? A resposta é bem mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais poderosa do que a gente imagina. É isso aí, qualquer pessoa. Essa expressão, que vem dos documentos oficiais, é um recado bem direto. Proteger crianças e adolescentes não é só uma tarefa do governo ou de um órgão específico. É um dever de toda a comunidade. Tá, mas na prática, o que qualquer pessoa pode fazer? As ações são bem concretas. É fazer uma denúncia, e vale lembrar que pode ser anônima, é ligar para a polícia ou para o Conselho Tutelar numa emergência, é dar um apoio para uma família que a gente sabe que está passando por dificuldade e é até cobrar a própria rede se a gente sentir que eles estão demorando para agir. Certo. Agora que a gente já entendeu o caminho das pedras, vamos para a parte mais prática de todas. Para agir, a gente precisa saber para quem ligar. Então, anota aí os contatos essenciais. Em primeiro lugar, para qualquer emergência que seja um crime acontecendo ali na hora, o número é o 190, da Polícia Militar. Ele funciona 24 horas por dia, todos os dias.
Outro número fundamental é o Disque 100. Esse é um canal nacional para denunciar qualquer violação de direitos humanos. A ligação é de graça, também funciona 24 horas e, o mais importante de tudo, a denúncia é totalmente anônima. E para fechar, aqui tem uma lista com os contatos locais de Caicó. O telefone do Conselho Tutelar, dos CRAS, do CREAS e do Ministério Público. É sempre bom ter esses números à mão, sabe? Salvar no celular, deixar num lugar fácil. Eles são a nossa ponte direta para a rede de proteção da cidade. No fim das contas, tudo se resume a isso. Proteger nossas crianças e adolescentes é uma responsabilidade de todos nós, é compartilhada. Saber o que fazer e ter os contatos certos em mãos é o que transforma a boa intenção numa atitude que pode de fato mudar uma história. A pergunta que fica pra gente é: estamos de verdade prontos para fazer a nossa parte?